Pochettino e Alisson no Corinthians. Dá para segurar que um tá perto e outro bastante distante. Quero começar falando sobre Alisson, volante que pertence ao São Paulo. Ele já foi avisado pelo Hernan Crespo que não faz parte dos planos. Há semanas, Corinthians e São Paulo tentam chegar a um acordo. Já percebeu-se que não haverá possibilidade de uma troca de atletas. Isso porque os jogadores pretendidos pelo São Paulo no Corinthians não serão liberados. Diante desse cenário, Corinthians e São Paulo estão discutindo os últimos detalhes para um empréstimo até o fim da temporada por cerca de pouco mais de R$ 1 milhão. Corinthians paga esse dinheiro ao São Paulo, assume 100% dos salários do Alisson. Há também uma cláusula de performance que, caso batida, obriga o Corinthians a ficar com o Alisson em definitivo, acordo próximo de um acerto. Sobre Pochettino, houve quem cravasse que o meio atacante argentino será contratado pelo Corinthians. Não é a informação que eu tenho. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte corintiana que disse, abre aspas, não há nenhuma negociação em andamento, muito menos um acordo em definitivo. Pochettino, que na temporada passada jogou 45 jogos, com 4 gols e 6 assistências, já tem 2 gols em 3 jogos na atual temporada, é um meia que agrada a Dorival Júnior. Vale a lembrança de que o Marcelo Paz, executivo de futebol do Fortaleza, quando o Pochettino foi contratado, é hoje o homem forte do futebol do Corinthians. Mas não existem conversas no momento. O Corinthians está em busca de outras posições. Um volante, um lateral esquerdo e um ponta são as prioridades. Hernan Crespo foi duro ao responder sobre a possibilidade de contar com jogadores do Corinthians numa eventual troca por Alisson. Você sabe que Corinthians e São Paulo empataram em 1-1 nesse domingo na Neoquímica Arena e depois da partida o treinador do São Paulo foi perguntado: você quer algum jogador do Corinthians para liberar o Alisson? Alisson, que pelo segundo jogo seguido nem sequer foi relacionado, opção da diretoria do São Paulo, que aguarda por uma negociação do atleta. Resposta do Crespo foi a seguinte: se o Alisson quer ir para o Corinthians, é uma escolha dele, não é um problema meu. Mas do Corinthians eu não preciso de ninguém. Frase forte que acabou repercutindo bastante entre torcedores do São Paulo. Até por isso, e pela insistência do Alisson em se mudar para o Corinthians, que já se começa a especular a possibilidade de o Alisson ir sem um contrapeso, sem nenhum jogador em troca. O Corinthians precisaria pagar uma compensação financeira ao São Paulo, além de uma obrigação de compra caso metas fossem alcançadas. O Dorival Júnior quer muito contar com o Alisson, enquanto o Crespo não tem intenção e planos de utilizar o jogador. Só para completar, quero registrar que o Dorival, na entrevista coletiva pós-clássico, afirmou que o Corinthians não pode perder mais jogadores e que ceder um atleta para contrapartida do negócio do Alisson não seria algo interessante. O São Paulo chegou a pedir o Ranieri e o Corinthians não topou. A especulação de que o Martinez poderia ser usado como contrapeso está completamente descartada. Ninguém no São Paulo quer o Martinez. E o Wesley pode voltar a ser reforço do Corinthians. Jogador formado na base do Timão e vendido para o Al Nassr por 20 milhões de dólares. No fim de semana, Wesley causou alvoroço entre torcedores alvinegros ao publicar uma foto com a camisa do Corinthians na Neoquímica Arena com a música Louco para Voltar. Essa música é do Felipe Ret. O atacante ainda arquivou todas as fotos do seu Instagram, deixando apenas uma com a camisa do Corinthians. Foi o suficiente para que todo torcedor alvinegro imaginasse que o Wesley estaria voltando, até porque o Corinthians admite buscar um atacante de lado de campo. Wesley se encaixaria perfeitamente. O que eu fiz? Entrei em contato com o Marcelo Paz, o executivo de futebol do Corinthians, para perguntar se existe alguma negociação. Abre aspas para ele, até agora não tem nada além da postagem dele. Então o Corinthians nega que existam tratativas, mas quero chamar atenção para a parte do até agora. Ou seja, o Corinthians não descartou o Wesley. O problema é que a questão financeira é um enorme impeditivo. Wesley é alvo do Benfica, time português topa pagar entre 15 e 18 milhões de euros. Isso sem falar no Besiktas, que também já demonstrou a intenção de fechar com o jogador. Diante desse cenário, em que existem propostas reais para a compra do atleta, difícil imaginar que o Al Nassr tope emprestar o Wesley para o Corinthians. E o Corinthians não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho para comprar o jogador. Wesley, que na atual temporada soma 18 jogos, 4 gols e 2 assistências pelo Al Nassr, é muito mais reserva do que titular. Só para completar em relação ao Timão, registrar que Vini Souza, volante revelado pelo Flamengo, ao lado de Hugo Souza e Mateuzinho, e que hoje pertence ao Wolfsburg, foi sugerido ao Corinthians e o Timão tenta convencer o clube alemão a contratá-lo, a cedê-lo por empréstimo de uma temporada. Como o Corinthians está trazendo vários jogadores como Pochettino, João Ricardo, Caio César, poderia pagar logo o que o Angeleri quer para ele treinar.
porque lateral esquerdo, bom, tá escasso. É que são duas coisas diferentes, né, Karina? Há uma briga grande lá dentro do Corinthians para reduzir custos, para baixar a folha salarial. Nessa semana eu prometo para trazer para vocês o saldo entre saídas e chegadas. E o que eu já posso garantir é que entre saídas e chegadas, o Corinthians baixou sua folha. Mas baixou bem menos do que aqueles 5 milhões de reais por mês que o Corinthians planeja e precisa conseguir para bater a meta orçamentária, tá? É natural que essa folha dê uma bela aliviada com a saída do Memphis na metade do ano. O cara que custa 6 milhões de reais por mês, se ele sai, não, ele vai sair em junho, tá? Então, os últimos 6 meses não terão Memphis Depay. 6 vezes 6, estamos falando de 36. Aí você coloca mais metade, porque o 13º equivalente é proporcional, estamos falando de 39 milhões de reais da folha. 39 dividido por 13, dá 3, né? Então você tem 13, 26, 30, você tem, a partir da metade do ano, uma redução de 3 milhões de reais na folha. Enfim. Equacionando para a temporada inteira, tá? Isso vai dar certamente uma ajuda. Reginaldo. E o Savarino tem alguma coisa ainda com o Corinthians? O Corinthians tentou o Savarino, mas a impressão que o Savarino passa para quem quer, para qualquer um, é de que ele não quer sair do Botafogo. E eu não sei o porquê. Não sei se ele quer sair só para jogar na Europa, se ele não quer sair só para dar uma de. Só para ser do contra, mas a verdade é que ele já teve propostas, entre elas do Fluminense, com o aval do Botafogo, mas recusou. Quando o São Paulo procurou, o São Paulo não conseguiu avançar porque ele disse que não queria vir para São Paulo. Aí, quando o Fluminense apareceu, todo mundo falou, então agora ele vai, né? Enfim. Roberto Marmo usa uma expressão que eu bati muito nessa tecla no ano passado. O Corinthians escolhe jogo. Foi assim o ano passado inteiro, e essa é a impressão que dá no início desse ano também. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!